Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez juntos. Hoje, compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor. Depois dos irmãos terem aproveitado a manhã de estudo bíblico na sua classe de escola bíblica dominical, assuntos tão importantes sobre quem é Deus, sobre seu amor, sobre sua santidade, sobre o que ele tem feito a cada um de nós. E sabendo que o nosso Deus é um Deus presente nas nossas decisões, nas nossas escolhas, no nosso futuro, no nosso passado, nada melhor do que compreender na palavra do Senhor como ele nos tem animado a segui-lo e segui-los com firmeza, segui-lo com firmeza, seguir a Jesus com firmeza. Jesus tem a cada dia nos ensinado e nos animado a segui-lo de todo o nosso coração. Por isso, eu gostaria muito que você abrisse sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, 45 a 52. Esse texto eu já li para os irmãos em outra ocasião, já fiz uma meditação, mas agora eu quero pensar de uma outra maneira sobre esse texto. Marcos, capítulo 6, 45 a 52. E logo os obrigou e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão e, tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Esse é o texto de Marcos, capítulo 6, 45 a 52, que na narrativa, no exemplo e na história que acabo de ler, mostra como Jesus lida com os momentos de conflito e dificuldades, como ele pode nos trazer a resposta diante das circunstâncias que nos são contrários. Veja, Jesus havia determinado que os discípulos, logo após realizar um grande milagre, o milagre dos pães e dos peixes, Jesus então despede a multidão e fala para os discípulos: olha, vão à frente, vão adiante, vão até Betsaida, atravesse aqui o lago. E ele ficou para orar, para ter o seu momento de comunhão com Deus. E num determinado momento, na madrugada, Jesus vê que eles estavam em dificuldades, vai na direção deles, eles se assustam, achando que fosse um fantasma, não o reconhecem de imediato, mas ele diz: calma, sou eu. Sobe no barco e eles ficam assombrados. Com certeza todos nós também ficaríamos maravilhados com essa situação, assustados, porque depois de muito esforço eles não conseguiram perceber que quem estava chegando perto deles era Jesus. E naquele momento Jesus usa essa palavra de maneira muito simples: tem de bom ânimo, sou eu, não temam. Alegrem-se, sou eu, me reconheçam, não temam. Muitas vezes nós estamos passando por momentos tão difíceis, tão complicados, que parece que a gente rema numa direção e tudo nos traz para trás, ou nos leva para a direção oposta. E nós ficamos tão envolvidos, tão compenetrados em resolver o problema, que não conseguimos ver solução para aquela situação. E às vezes ela está passando na nossa frente, diante de nós. Nós estamos tão cansados, esgotados mentalmente, emocionalmente, que não percebemos a resposta. Os discípulos eram pescadores, alguns deles eram pescadores, sabiam como lidar, mas a situação estava estressante. E eles não reconheceram Jesus chegando perto dele, imaginando até que ele fosse um fantasma. Mas aí Jesus se identifica e mostra: calma, sou eu. E eles se acalmam. E ficam maravilhados. Por quê? Primeiro, Jesus aparece entre eles andando sobre as águas. Segundo, no momento em que ele sobe no barco,
aquela correnteza, aquela ventania, aquela situação cessa. A presença em nossas vidas de Jesus causa-nos espanto. Quando nós somos tocados pelo Senhor Jesus, somos transformados e ficamos espantados. Como isso é possível? O amor de Deus por nós é imenso. E Ele, todos os dias, o nosso Senhor Jesus, está falando, está nos animando a seguirmos em frente e firmes, seguindo firmes na fé nele, não desistir diante das dificuldades e das tempestades. Não deixem que as ondas contrárias, que as palavras contrárias, que as atitudes contrárias, que as ideias contrárias na sua vida o deixem tão perturbado, tão alterado, que não consiga perceber que a resposta está bem à sua frente. Jesus, então, nos ensina com este exemplo que devemos estar animados, porque Jesus é quem nos está dizendo, siga em frente. É Ele que está nos conduzindo. Mas para que isso aconteça, animados por Jesus, nós precisamos cumprir algumas atitudes muito importantes que aconteceram com seus discípulos. Em primeiro lugar, nós estaremos, viveremos animados, felizes, dispostos a viver e fazer a vontade do Senhor, se nós obedecermos à direção que Ele nos der. Nós podemos experimentar desta satisfação, dessa certeza de resolver os problemas, de superar as dificuldades, se sempre permitirmos que Jesus nos dê a direção. Não somos nós que dizemos a Ele qual é a direção das nossas vidas. Veja, ali no verso 45, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado. Os discípulos possivelmente queriam ficar com Jesus. Jesus queria ficar só um pouco. E Jesus os obriga, vão. Muitas vezes o Senhor vai nos literalmente dizer, não quero que você fique aqui, eu quero que você vá. Cabe nos cumprir, mesmo que esse processo nos cause algum desconforto, algum problema. Porque Ele sempre está nos dando a melhor direção. Se queremos ser animados realmente por Jesus, estimulados por Jesus, precisamos sempre obedecer e descobrir, entender, buscar a direção que o Mestre está nos apontando. Ele mesmo disse que é o caminho. Se ele é o caminho, então eu tenho que trilhar pelo caminho que ele me tem ensinado. Se você quer vencer as suas dificuldades, as suas angústias, as suas preocupações, meu irmão, minha irmã, preste atenção nos ensinos do Mestre e obedeça. Mesmo que essa direção você não saiba onde vai chegar. O importante é que você saiba que foi Jesus que te disse que é por aquele caminho. Segundo lugar, Jesus sempre intercede por nós. Veja, se queremos realmente estar animados por Jesus, estar na nossa vida, estar nos direcionando, estar nos mostrando sua vontade, nós precisamos sempre nos lembrar que por mais que a situação esteja complicada, Jesus está intercedendo por nós. O texto que acabei de ler de Marcos fala que ele despediu, mandou os discípulos ir embora, vão para Betsaida, despediu a multidão, e ali no verso 46 ele diz, e tendo-os despedido, foi ao monte orar. A palavra de Deus está repleta de textos em que mostra a intercessão, o cuidado do Senhor por nós. 1 João, capítulo 2, verso 1 diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Aquele que intercede, aquele que nos defende. Nós precisamos sempre nos lembrar que Jesus intercede por nós. Nós não estamos lutando uma batalha sozinhos. Nosso Mestre está cuidando de você e de mim. Portanto, animados por Jesus, sigamos firmes. Estimulados pelo Mestre, vamos em frente.
olhando para o que Jesus fez, sigamos em frente. Ele está intercedendo por você, ele lembra de seu nome, sabe quem é você. Deixe ele tomar conta de sua vida. Em terceiro lugar, esta experiência de Jesus com os discípulos nos mostra uma outra coisa muito importante que nos faz ficar animados por Jesus e continuar seguindo em frente. É que ele reconhece as nossas dificuldades. Veja o verso 48 de Marcos 6. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Jesus não está alheio às suas dificuldades, ele não está fazendo outra coisa e deixando você de lado. Ele sabe o que você está experimentando. Hebreus capítulo 4, verso 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele sabe o que é dificuldade nesta vida. Ele sabe quais são as lutas, ele sabe quais são os problemas. E a grande bênção é que ele reconhece e sabe quais são essas dificuldades. Ele está vendo. Você não está sozinho. Não somente vendo, mas o texto bíblico nos mostra que ele está envolvido com nós. Ele compreende o que estamos passando. E como consequência disso, ele está sempre acessível. Por isso, animados por Jesus, devemos seguir firmes, porque além dele reconhecer que eu tenho dificuldades, ele sabe quais são minhas dores, ele está sempre acessível para poder me ajudar. Olha o que o texto diz. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, Jesus, né? Andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Jesus fez que ia seguir em frente, para ver como é que era a reação deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Às vezes nós passamos por situações que nos levam ao desespero, à perturbação. E ficamos meio perdidos, vendo fantasmas e vendo monstros e vendo problemas onde não existem. E às vezes os problemas existem, mas não são tão monstruosos como nós imaginamos. É neste momento que o Senhor, diante do nosso clamor, ele se torna acessível e diz: ei, tenham bom ânimo, sou eu estou aqui com vocês. Vocês não estão nesse quarto escuro tentando achar a tomada sozinhos, eu estou com vocês. Nada de mal vai acontecer. Tenham bom ânimo. E mesmo que vocês se machuquem, eu vou cuidar de vocês. Isaías 59:1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, que não possa ouvir. Às vezes achamos que Deus não está nos ouvindo, porque nós falamos e parece que não acontece nada. Mas nós gastamos tanto tempo falando que a nossa voz fica tão alta que nós não conseguimos perceber Deus falando sussurramente em nossos ouvidos, nos contando: calma, tenha bom ânimo, sou eu, estou aqui. Eu fico imaginando os discípulos gritando no barco, sacudindo, e todo mundo desesperado, molhado, um olhava para o outro, devia sacudir: o que vai acontecer com a gente? E Jesus chega no meio daquela gritaria e diz: ei, sou eu, tenha bom ânimo, estou aqui. E ali todo mundo se aquieta e percebe que eles não precisariam ficar desesperados, principalmente porque o Mestre estava com eles. No verso 51, o texto diz: subiu para o barco para estar com eles. Primeiro, ele acalma o coração deles. Depois, ele se junta a eles. No capítulo 41 de Isaías, verso 10, diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa.
Meus irmãos, animados por Jesus, precisamos seguir em frente, porque Ele está ao nosso lado, Ele fica do nosso lado, Ele não fica apenas dizendo, ei, fique bem, você vai estar bem. Não, Ele vem, se senta ao nosso lado, Ele navega conosco, Ele entra no barco da nossa vida e aquieta as tempestades que estão à nossa volta. Vamos confiar, vamos, animados por Jesus, seguir firmes na obra que Ele nos tem oferecido, porque Ele vai sempre nos dar a direção. E sempre a direção que Jesus nos dá é a melhor, porque Ele intercede por nós o tempo todo, Ele é o nosso advogado. Ele reconhece as nossas dificuldades, Ele viveu como nós, só não pecou como nós. E Ele sempre está acessível, nos dizendo, diga, estou ouvindo, estou aqui, preste atenção, estou junto com você. E mais, Ele fica ao nosso lado. Ele sobe nesse barco da nossa vida e traz a bonança que tanto precisamos. Mas precisamos começar confiando nele, tendo a certeza de que nossas vidas só poderão ter tranquilidade se o Senhor Jesus conduzi-la. Espero que esta manhã seja uma manhã de paz para a sua vida, que Jesus esteja conduzindo a sua mente e seu coração. E que durante este dia possamos estar com nossas famílias, nos encontrar, celebrar, no culto à noite, glorificar a Deus. Porque Ele tem nos animado a seguirmos em frente, porque há uma obra maravilhosa que está disposta a nós pelo Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida e você possa guardar esta breve reflexão como um marco em seu coração, animando sua vida para seguir em frente, porque Jesus está fazendo isso. Vamos orar? Querido Pai, eu lhe agradeço mais uma vez e te agradeço pela oportunidade de meditar em tua palavra. Que possamos, animados por Jesus, seguir em frente. Peço tua bênção no nome de Jesus. Amém. Se Deus permitir, nos encontraremos no culto à noite. Que Deus possa abençoar a sua vida mais uma vez.